amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje mostraremos a visita que fizemos no estúdio do Marcati para mostrar esse aqui, A Risada de Arnaldo. É uma adaptação de um conto escrito pelo filho dele, o André Pijamar, com toda essa adaptação do Marcati e Jeremias. Vamos falar agora deste lançamento da editora Panini. Fábulas, a Revolução dos Bichos, coletânea da série que continua a saga das fábulas para fugirem do adversário e também para se protegerem do adversário e de si mesmas. Como o título já demonstra, em uma alusão à obra do George Orwell, algumas fábulas se revoltam contra a atual administração da Branca de Neve e iniciam uma revolução. E entre os líderes, claro, teremos porcos, isso. Então, teremos intrigas, perseguições e mortes até o desfecho final com muito revanchismo. Então, mais informações no site aí da editora Panini. E Jeremias, vamos comemorar, parabéns a ele aí, parabéns ao Zé Carioca. Zé Carioca completa 70 anos e a editora Abril está lançando este aqui, que é o primeiro de 2 especiais, contando a história do Zé Carioca. Então, totalmente colorida, com 305 páginas ao custo de R$16. Nós temos aí várias histórias separadas por capítulos, muita informação e reportagens para mostrar, além das tiras americanas, a seleção que o Paulo Máfia e o Fernando Ventura fizeram, mostrando a evolução do personagem década a década. Então, com destaque para as histórias do Valdir e Gaiara de Souza. Mais detalhes aí no site da editora Abril Jovem, aguardando o segundo volume. Ficamos agora com ele, Tulípio em Movimento. Então, este foi o Tulípio. E a Café Espacial? A Café Espacial está aqui com a edição número 11. Ela mesma que foi produzida aí com grande incentivo do Catarse. Então, a capa de quem é? Do Laudo. São 98 páginas, capa colorida e miolo PB. Vários colaboradores aí para essa revista que custa R$15. E informações e matérias culturais, nós temos destaque para as HQs de quem? A História do Ovo, do Laudo. Ontem e Hoje, do Lielson Zene e do Reinaldo Rosa. Mortos Não Dançam, do Paulo Monteiro. Infecção Generalizada, do Rafael Fernandes e do Victor Frandit. A História de um Homem que Desistiu, do D.W. Ripatsky. Marte, do Edu Mendes e da Sueli Mendes. E Insone, da Samantha Flor. Então, mais informações no site ou no e-mail aí do pessoal da Café Espacial. Ficamos agora com ele, Marcati e a Risada de Arnaldo. Confira. Muito bem, então estamos aqui, vocês estão vendo, Marcati, a Risada do Arnaldo, o novo lançamento dele, com o texto do André Pijamar, que ele vai dizer o que significa o sobrenome, que é o filho dele. E então o Marcati vai nos contar a Risada de Arnaldo, a nova, como diria, o novo empreendimento aqui, saído daqui, tudo caseiro. Conta aí, Marcati, como começou? Começou o seguinte, o meu filho é escritor, roteirista de cinema e tal, e ele tudo quanto é computador que ele senta, ele vai escrevendo alguma coisa e tal. E um dia eu estava fazendo a faxina na minha máquina e vi uma pasta dele cheia de contos. Comecei a ler, falei, você vai fazer o que com esses contos? Não sei, então, é só exercício e tal. Falei, pô, pega esses contos, dá uma selecionada, vê o que dá para fazer quadrinhos com ele adaptar. Ele gostou da ideia, fez uma seleção, me passou alguns, né? E aí eles fez uma pré-escolha e eu que fiz a escolha final de um deles para começar. Porque a ideia é fazer uma série, né? De 3, 4, 5 contos dele, enquanto o pessoal estiver curtindo, ele vai fazendo. Vai fazendo, que é essa série Crônicas e Agudo. O projeto foi eu adaptar por minha conta sem consultá-lo. Com liberdade, como eu tive para adaptar as outras coisas, né, que eu fiz a Relíquia e tal. Então, assim, fazer uma adaptação da minha cabeça. Ele gostou muito da mecânica com que eu trabalho. A gente trabalha muito diferente. Você mostra ali, você explica. É muito diferente os nossos métodos, né? Ele é mais para escritor e tal. E ele gostou de ver como eu sou sistemático e eu gostei como ele é improvisador, né? Então é bem legal isso. Então, assim, os próximos a gente vai começar a trabalhar um pouco mais essa coisa do roteiro.
e eu falei totalmente artesanal, ele vai explicar o Marcati por quê. Saiu daqui. Que tudo aqui do estúdio dele. Conta aí. Na verdade é o seguinte, eu comecei a fazer quadrinhos lá na década de 80 com a minha máquina. Eu tinha uma máquina offset de mesa, só que eu comecei a ficar muito angustiado de um tempo pra cá, porque eu produzo muito rápido, produzo bastante. Quando eu tinha a minha maquininha eu cagava a revista. E aí começou a me dar muita angústia, porque a gente está em 2012, meu último lançamento foi em 2009. 2009, 3 anos. Para quem pode produzir 2, 3 páginas por dia, cara, eu poderia fazer 500 páginas por ano, mole, entendeu? Então assim, eu vou ficar 3 anos sem publicar. Aí eu fiquei muito angustiado, falei, eu quero produzir. E meu material é muito específico, nem toda editora consegue trabalhar bem meu material, né? Então assim, não é nem de sacanagem das editoras, é um trabalho difícil, não dá para você chegar e pedir para a Devir, a Conrad, ficar lançando um livro meu a cada 3 meses, né? Só se for de caridade, né? Eu tenho um conhecimento gráfico, eu aprendi a mexer com essas máquinas, aprendi no Senai com máquina grande, aprendi na Marra com aquela porqueirinha, aí eu falei, eu vou comprar uma máquina de novo e vou continuar a imprimir. Só que aí eu vou procurar a que era do meu sonho naquela época, que é uma Multilite, que é uma máquina, é uma grande máquina em miniatura. Deixa eu vir para cá, que agora quem comanda é você. Mostra ela. Ela é uma máquina, é uma grande máquina pequena, entendeu? Ela tem tudo que uma máquina grande tem, ela tem qualidade, tem esquadro lateral, tal, é toda manhosinha para trabalhar e tal, mas ela consegue fazer com paciência cores e tudo mais. E o mercado hoje, por causa do digital, derrubou essas máquinas, desse formato ninguém mais quer. Então os preços caíram muito. E aí como eu comecei com essa de ter uma máquina e tal, o problema é que nem essa grana eu tinha para comprar essa máquina. E no final das contas, assim, conversando com o Bira falou, pô, mas tá tão barata a máquina assim, tá, por que você não compra? Porque eu tenho grana. Aí no dia seguinte ele me mandou um e-mail e falou assim, a Cláudia empresta a grana, a mulher dele. Do então, Bira Dantas? Do Bira Dantas. Aí essa máquina aqui foi financiada, né? Ela simplesmente me falou, não, eu empresto a grana, você compra e você me paga aos pouquinhos. Que beleza. Então, muito obrigado, hein, Cláudia? Cláudia, que é a grande mãe patrocinadora. Ela é uma máquina leve, né? Assim, leve não o peso dela, pesa pra caralho. Ela é uma máquina de motor leve, não consome energia, muito pouca energia. Ela tem 2 motores de liquidificador aqui dentro, sabe? É 1/3 de cavalo. É muito, muito levinha a máquina. E aí você imprimiu uma cor por vez? Uma cor por vez. Aqui mesmo eu faço as chapas, imprimo, depois faço o acabamento. As chapas que estão aqui. São essas chapas, essas são as chapas da capa, né? Que aí uma para cada cor. E por isso que eu falei que um formato dela, é um formato ideal para quem faz publicação independente, alternativo, porque ela é pequena, ela não compensa você fazer algumas coisas em máquinas grandes, você tem que ter tiragens grandes, ou fica caro. Né? Assim, no formato que ela faz, esse é o formato máximo já dobradinha, é o formato máximo dela. Nesse formato, numa tiragem de 500 mil, ela é perfeita, perfeita. E você vai abrir a produção, então, para outros autores que queiram, com as suas devidas características, mas queiram imprimir. O objetivo com ela não é ser uma gráfica, eu não quero ser uma gráfica. Então, eu costumo dizer o seguinte, desenhista compra caneta para desenhar. Então, essa aqui é uma caneta a mais. Tá. Entendeu? Então, assim, no fundo, eu comprei uma caneta para mim. Mas como nem todo desenhista, ou quase nenhum, sabe usar essa caneta, pois é. É uma forma de você ajudar os outros também a publicar seu trabalho, porque assim, fica muito mais viável fazer aqui, porque é produção de autor, produção independente e tal. Quer dizer, não é para abrir uma gráfica, para isso, nada disso. É uma ferramenta para quadrinho alternativo. Quadrinho ou até outro tipo de, um livro alternativo e tal, mas é tiragens pequenas porque não compensa para fazer tiragens grandes e não é meu objetivo ser gráfica. Eu vou fazer, eu estou projetando um livro meu só de desenhos. Certo. Um desenho por página, que é uma coisa assim, que comercialmente nenhuma editora jamais ia publicar. Eu faço 200, 300 exemplares. E acabou. E põe para vender na sua loja e em algumas livrarias, né? Em algumas livrarias e no site e em alguns eventos. Então quando tiver algum evento de quadrinhos, alguma feira, alguma coisa, eu vou estar lá, com a minha putaria. Vamos fazer uma pequena interrupção, depois que vocês viram a máquina impressora aí, antes de entrarmos no livro, especialmente A Risada de Arnaldo, para falarmos deste aqui, ó, a Editora Nemo, continuando a série
Mitos Recriados em Quadrinhos, lançou Das Areias do Tempo, com o roteiro do Wellington Serbeck e a arte do Will. Desta vez vamos até o Antigo Egito para conhecermos a origem da vida na Terra e a origem dos primeiros deuses, ao mesmo tempo em que conhecemos a origem do texto escrito. Isso mesmo. Então, em uma história que mostra o que são alguns deuses egípcios, intrigas para a tomada de poder, nós seremos apresentados a alguns elementos da mitologia egípcia, como um empurrão, então, para quem quiser conhecer um pouco mais. São belas sequências e cores fortes nas 22 páginas coloridas ao custo de R$19. Mais detalhes no site da Editora Nemo. Então agora nós vamos falar de outro lançamento da Panini. Este aqui, ó, Cavaleiros do Demônio. Então é mais um título mensal que continua então aí lançando a linha DC Terror. Este título conta com o roteiro do Paul Cornell e arte do brasileiro Diógenes Neves. Nessa primeira edição, Batalha contra as Trevas, o protagonista, o demônio Etrigan, reúne seu exército para enfrentar os bárbaros em várias batalhas. E veja só, nós teremos presente aí até o Santo Graal, ele mesmo. Então, totalmente colorida, são 148 páginas ao custo de R$14,90. Mais detalhes no site da editora. Continuamos então agora com a história A Risada de Arnaldo, com o livro, confira. Voltando para a Risada de Arnaldo, então, sobre o que é esta história aqui? Assim, é uma... Eu tenho dificuldade sempre de falar um pouco da história, porque eu tenho medo sempre de contar a história. A história. É um conto, ele tem a mecânica de um conto por trás. O que me chamou a atenção muito na história do André é porque, assim, o meu quadrinho ele é muito explícito. Mesmo que seja explícito ao contrário. Então, eu faço uma cena X e a narrativa pode até falar o inverso, mas é muito explícito. Tá. Quando eu li o conto, o conto original, o que eu senti, a história, o tema, o que ele está falando está atrás de alguma coisa. A história em si, aqui passa um diálogo de um mendigo, são dois mendigos, né, dialogando, e a história não é o diálogo. A história é o que você sente do que eles estão falando, é do caralho. Então, assim, o André deixa o leitor inferir o que está acontecendo. Exato. Né? São Você diz que o seu desenho você já vai... E aí, assim, para mim foi até legal, foi um outro desafio também, foi desenhar um diálogo longo. Certo. Eu criei, e um dos personagens não aparece, o que é mais difícil ainda, é só a mão dele. Então eu comecei a fazer, a mão faz o movimento das expressões, né, das expressões da personagem. E tudo isso tem uma história por trás, é muito bonito. Não tem escatologia, para começar, né? E quem leu o original, as poucas pessoas que leram o conto original e o meu, acharam uma coisa curiosa, que o meu tem humor. Não é engraçado. Não veio do conto original. Não veio do conto. O material do André sempre é um pouco denso. Tá. E aqui tá leve e com humor. Então ficou legal. Inclusive é uma possibilidade... Está sendo negociado direitos para ele fazer um curta em cinema. Um curta sobre da história. Original. Do conto original. O que vai ser curioso, porque o cara já está adaptando, já está pensando na adaptação para o cinema, e é diferente da minha adaptação. Para o quadrinho. Do quadrinho. Então, assim, na verdade, se aí um dia vai sair o conto original em texto, vai ter três versões. Muito, muito diferentes. E tecnicamente, então, quantas páginas? Capa colorida, miolo PB? A capa é 4x1, miolo PB, são 36 páginas de conto, quer dizer, é um livrinho. Uma coisa que eu curti fazer, detalhe técnico, o papel do miolo é um papel grosso, é um papel 120, então ele é pesado. Eu gosto muito de quadrinho com papel grosso, primeiro dar transparência, meu desenho é escuro, segundo que é muito gostoso manusear um papel, parece que você está manuseando o original. Pois é, isso pelo menos a nossa geração que gosta do papel, né? Do papel. E o custo e onde compra? No meu site. Que agora a pré-venda esgotou, né? Você a pré-venda esgotou. Esgotei porque, assim, eu quis pôr uma tiragem pequena só para esquentar os tambores, né? Porque tava... Só que, inclusive, não tinha nada pronto quando eu pus. Estava ainda na fase de corte, colagem e corte. Aí vendi os 20, agora sim, vai ter o lançamento dia 24 agora na HQ Mix. E na minha loja já está à venda. Tanto que algumas pessoas falam, não vou comprar na loja, vou comprar no lançamento. Site da loja? É www.marcate.com.br.
E para os desenhistas e roteiristas fazendo orçamento com você da máquina? É o meu e-mail. Qual que é? marcate@marcate.com.br. É difícil decorar. É meio redundante, mas é objetivo, né? É fácil. Muito bem. E agora só um pequeno... Ele pediu, é em segredo, mas ele vai falar. Vai ter mais coisa, né? Só fala que vai ter mais coisa e a gente... Vai ter. Assim, é que faltam alguns ajustes, mas provavelmente já agora em dezembro já saem 2 livros novos. Mais 2. 2 livros novos. Então vocês curtam aí a risada do Arnaldo, a impressora do Marcate e continuamos com mais HQ Além dos Balões. Obrigado, Marcate. Obrigado. Até mais. Valeu. Obrigado a todo mundo. Então este foi o Marcate. Vamos aguardar os lançamentos então para o final do ano. Editora Nemo, continuando a série Shakespeare em quadrinhos, lançou mais 2 obras, Macbeth e A Tempestade. Ambas totalmente coloridas, com 64 páginas, ao custo de R$ 39,00 cada. Então, Macbeth tem roteiro de Marcela Godoy e a arte do Rafael Vasconcelos, ele mesmo, o Abel de Ditadura no Ar. Os artistas ambientaram a história captando o clima soturno, com um tom sombrio e quase monocromático que o texto de Shakespeare inspira para contar a história de quem? Do guerreiro Macbeth e da sua gananciosa esposa. Os tons cinzas dos personagens demonstram que algo está aí muito errado e que a magia e o mal estão tomando conta dos acontecimentos, isso mesmo. Agora, já em A Tempestade, esta obra aqui, nós temos o roteiro do Lilo Barra e a arte do Jefferson Costa. Para quê? Para contar uma história de vingança e também de perdão, com muita magia e apelos ao sobrenatural. Recorrendo a tramas paralelas, veremos como o ex-duque de Milão, utilizando-se de quem está por perto aí, de quem está à sua volta, até mesmo a sua filha, como ele dará o troco no rei de Nápoles, então, e também no seu irmão, com diferentes estilos de traço e cores para retratar diferentes personagens e com um roteiro que preserva o mistério e o suspense, aí no decorrer da trama, os artistas prendem a nossa atenção até o grande desfecho. Confira mais detalhes no site da editora. E agora? Agora nós ficamos aqui com a editora Abril novamente, porque ela continua apostando nas obras de muitas, mas muitas páginas mesmo. Vejam só, nós temos aqui Disney Jumbo número 3, este calhamaço aqui vem com 515 páginas, com destaque para 2 sagas do Mickey e do Pateta, Jeremias. O Táxi Espacial e Os Mágicos de Mickey, aí também com a presença do Donald, ao custo de R$ 16,00. Já Disney Big 17, este outro aqui é um pouquinho mais modesto, né? Tem 305 páginas e um preço um pouco menor, R$ 13,00. São histórias de vários personagens e artistas, entre eles o Dom Rosa, o Paul Murray, o Jack Bradbury, aí com uma história de 1957, história do Lobão e da sua turma. Nós temos também o Luiz Aguiar e o Irineu Soares trazendo o Urtigão, e o Gerson Teixeira e o Verci de Mello com o Morcego Vermelho, aí entre outros artistas e personagens. Mais detalhes no site da editora Abril Jovem. E o programa, Jeremias? O programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.